culturalmente a vida de um homem negro na favela tem um valor. A do banqueiro em São Paulo tem outro, E não tem branco. respaldo constitucional para isso. Não. E aí, se a gente fizer a costura, inclusive com a nossa fala inicial de Deus e religião, nem com Deus, nem com religião nenhuma. Então, mas a gente tem uma cultura aí, uma cultura adjacente aí, que ela estabelece uma estratificação de valores total. E aí, na verdade, quando tu tens determinadas situações, como o avião da TAM, que morreram 270 pessoas e foi uma comoção nacional, nós tivemos situações que estavam caindo 20 aviões da TAM todo dia e não dava essa comoção na pandemia. E os desastres ambientais lá em Minas, que se arrastam até hoje, né? Isso. Então, assim, quando vocês levantam a questão ética e como a ética ela é importante na questão da psicanálise e o quanto ela nos falta no nosso trato social e principalmente na nossa organização, nós precisamos que essa ética ela desça. Nós precisamos de um Estado ético, senão é impossível tu balizar relações sociais se tu não tem, na verdade, um exemplo que tenha pelo menos a contenção do respeito do legal, né? Fica complicado. Talvez aí a gente, voltando para função e campo da palavra e da linguagem, né? A função da palavra ou do discurso, né? Ou das narrativas aí dos governantes, né? E a gente teria que avaliar, ficar atento assim a essa função, né? Porque cumpre, né? E vem cumprindo funções aí no sentido seja de alienar, seja de mentir, né, escamotear verdades, né, importantes, enfim, mas principalmente alienar, eu penso. Então, a função dessa palavra, desses discursos, né, que ocupam lugares fundamentais, né, e que não sendo interrogados ou questionados, né, olha o que isso assim produz, né? E principalmente com a falta de possibilidade de transparência, né? Porque a maioria dessas coisas passam completamente desapercebidos. Enquanto sociedade, nós não temos nem mecanismos de aferir, né? Elas simplesmente acontecem, né? E aí eu fico pensando assim, para trazer para o campo da psicanálise toda essa reflexão e costurar com tudo que a nossa cadeia associativa permitiu chegar, né? Que a gente tem feito isso, de ir para o social e para as questões do sofrimento psíquico. E nós, enquanto cidadãos, enquanto sujeitos de desejo, eu acho que a gente marca uma coerência com o que é próprio da psicanálise, que é a ética do desejo. Esse desejo que não é nem tanto a Sade, nem tanto a Kant, mas que demanda lei, demanda contenção, demanda respeito com o outro, né? E é essa a contribuição. Por isso que eu não considero algumas pessoas que se consideram psicólogos, psicanalistas, que estão alinhadas com essas coisas que vêm das trevas que a gente tem observado. Então, a nossa ética não é por acaso, e é importante a gente dizer, né, Rô, que as jornadas da POA nos últimos anos têm que focado nas questões, na questão do golpe, na questão da lógica bolsonariana, perversa. Dessas narrativas e desse processo do social, né? Do social. Ao qual, inevitavelmente, né, fazemos parte, né? E não teria como ser diferente. E aí a gente pode reduzir um denominador comum, que é o outro, né? Uma sociedade minimamente civilizada, ela tem o outro como contenção, né? Como o outro é um limite, né? E uma sociedade de barbárie, existe a minha imposição de vontade, né? E o outro não existe. Então, a gente tem esse processo ainda social, ainda do reconhecimento desse convívio, né? Não é, na verdade, estabelecer essa referência, mas estabelecer esse limite, né? Esse limite para as minhas questões. Muito bem, muito bem. Eu acho que aí, né, quando o Gaio fala assim, enquanto hoje estamos num contexto onde prepondera, né, um discurso perverso, posturas perversas, enfim, que exatamente, né, nessa estrutura, né, de
se é que eu posso colocar assim, da perversão, ela, o que supõe aí, né? Que eu sei como fazer para o outro gozar. Ou seja, a grosso modo, assim, tu entende? Eu conduzo a coisa. Pressupõe o quê aí? Que essa lei não opera em mim. E a desmentida da castração passa em vários atos, que me passa o filmezinho assim, eu não preciso usar máscara, eu não preciso me vacinar, eu tenho perfil de atleta. São essas narrativas, né? Exatamente, são essas narrativas, esses discursos que vão nos mostrando, né, esse sintoma que prepondera na nossa cultura neste momento. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir furo aí. Furo. Sim. Porque nós temos, na verdade, um Estado... A urna e no resto. Um Estado que usa o seu aparato legal para alguns grupos e para uma minoria, na verdade, tu tem um processo de isenção total. Porque vamos combinar que tudo que foi feito nesses 3 anos, para que não tivéssemos nenhum processo sendo aceito pelo nosso Procurador-Geral da República, isso é incabível do ponto de vista ético, é incabível do ponto de vista legal, é incabível do ponto de vista moral, né? Nós podemos botar várias questões aí no meio. Não, eu diria mais, Pedro, isso é imoral. Mas é imoral porque não é amoral, tem uma moral aí que é do poder, né? Quase que dessa gênese do Estado brasileiro que funciona para uma minoria, né? Para uma elite que consegue ser hábil em se manter e funciona para isso, né? Talvez esse seja o despertar, na verdade, social que a gente precise, né? Na verdade, de botar essa máquina a funcionar com um mínimo de igualdade, de igualitário, né, de isonomia, para que ela funcione. Porque ela funciona. Quando ela quer, essa máquina funciona. Ela bota na cadeia quem ela quer. Isso não tem a menor dúvida, né? Mas não é geral. Isso não é para todos, né? Para alguns nascem inocentes para sempre, né? E essa talvez seja o fruto maior dessa perversão, é fazer com que a ideia do cada um por si aqui sobreviva. E quando é justamente a solução para esse povo, seria a junção de desejos para que a gente construa um lugar comum, e não o ganhar na Mega Sena e ir para as Ilhas Caimãs, né? Isso não vai resolver o meu problema. Primeiro porque eu não vou ganhar na Mega Sena, né? E isso não resolve o problema do todo. Então, assim, talvez essa dicotomia e essa infantilização de que eu talvez consiga resolver todos os meus problemas, a gente precisasse diluir isso, né? Porque a gente precisa da construção de algo que seja para todos, né? Que a gente pelo menos tenha uma base larga, né? Uma base que não seja tão estreita. E isso é uma coisa muito interessante, que é uma lição não só para nós aqui no Brasil, mas é para a humanidade como um todo, né? A Covid veio para nos mostrar que as soluções são globais, né? Globais. E que a ótica, né, do capitalismo neoliberal, ela não só favoreceu com que isso acontecesse, como ela não traz respostas de saúde, de equilíbrio para a natureza, digamos, forças produtivas como um todo, na qual o homem é central, junto com a técnica e com a natureza. Todas essas forças, que são as mais importantes, estão detonadas pela pulsão de morte que está atuando, né, e fazendo sintoma destrutivo e perverso, como a gente está dizendo. Sim, e nesse caso, Gaio, vale ilustrar que, na verdade, podemos estar com as 3 doses aqui, mas o fato da África ainda não ter se imunizado pode ser o estopim para um problema mais ali adiante. Sim. Então, assim, ou a gente de nenhum lugar do mundo. Ou a gente e talvez, Gaio, talvez assim, talvez esse seja o grande ponto positivo da Covid. Ela foi democrática. Ela não se estratificou socialmente. E aí eu me lembrei agora de uma fala do Lula que foi muito deturpada, quando o Lula falou de uma maneira irônica, né? E que, claro, que eles não entendem metáfora, ironia, né? Que o Lula assim, falou, bendita Covid, que veio para mostrar a importância do SUS, que a gente estava falando, né? Ele não estava batendo palma para a Covid, mas dizendo que
que, através desse processo, a gente mostrou como o nosso SUS era potente, né? Sim, tanto que o Mandetta era um privatista que acabou tendo que se converter, na verdade, no meio do caminho, né? Isso foi fato, né? Isso é um fato, Isso é né? importante, né? E Claro. nós vamos sempre que acolher e dialogar com todos aqueles que fizeram um caminho de volta. A sorte nossa foi que um camarada da Faria Lima tinha o mesmo risco de morrer de Covid do que um camarada da favela, gente. Essa foi a sorte, porque senão nós provavelmente levaríamos 30 anos para ter uma vacina, ou mais. Então tem isso, né? E é o terrível. Essa é uma limitação que a gente tem para a gente ver como também as religiões não deram conta, né? A gente não consegue pensar enquanto espécie, né? A gente é um dos princípios do SUS, que é a universalidade, né? Esse significante de universalidade, ele vai além, né, Rô? Ele é lindo. É maravilhoso. Resolutividade, universalidade, né? O SUS é fantástico. O SUS deveria ser ensinado na escola. Eu acho que nós acabamos ostentando o nosso desejo de liberdade, de saúde, de que os desejos possam ter um lugar, né, para cada sujeito de desejo e cidadão.